Olá pessoal, meu nome é Abner, eu sou professor aqui do Oficina do Estudante e hoje eu gostaria de deixar uma dica aí para você sobre um tema bastante relevante para a sua prova, que é a isomeria. Turma, o que é isomeria? A gente fala que isomeria é uma situação na qual temos substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Eu anotei aqui para você, ó, substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. O que significa isso? São substâncias diferentes formadas pelos mesmos átomos. Os mesmos átomos arranjados de maneiras diferentes. Vejamos alguns exemplos. Ó. Eu coloquei aqui, ó, etanol e o metoximetano. Etanol e metoximetano são duas substâncias diferentes. Perceba que ambas são formadas pelos mesmos átomos. 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Dizemos então que são isômeros. Olha outro exemplo aqui, ó. O propanal e a propanona são substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, formadas pelos mesmos átomos. Turma, vocês vão perceber que existem várias situações como essa na química. Para estudarmos a isomeria, é comum classificarmos a isomeria, classificarmos em relação ao tipo de isomeria. O tipo de isomeria se baseia sempre na diferença que existe entre os isômeros. De novo, o tipo de isomeria se baseia na diferença entre os isômeros. Então, por exemplo, se a diferença entre eles está na função química, a diferença está na função, eu falo que são isômeros de função. O que quer dizer isso? Ó, esse aqui é um álcool, esse aqui é um éter. A diferença está na função. Esse aqui, ó, a função dele é um aldeído. Esse aqui, a função é uma cetona. A diferença entre eles está na função, são isômeros de função. Dá uma olhada para essa situação. Eu tenho aqui um hidrocarboneto e um hidrocarboneto, são isômeros. Mas você percebe que agora a diferença entre eles não está mais na função. Não são isômeros de função. Ambos são hidrocarbonetos. Então nós vamos procurar uma outra diferença. Nós vamos analisar agora a cadeia deles. Você percebe que esse aqui tem uma cadeia de carbonos aberta e esse aqui tem uma cadeia de carbonos fechada. Se a diferença entre eles está na cadeia, eu falo que são isômeros de cadeia. Lembre-se, o tipo de isomeria se baseia na diferença que existe entre os isômeros. Olha essa outra aqui, ó. Essa é uma cadeia normal, essa é uma cadeia ramificada. A diferença está na cadeia, são isômeros de cadeia. Então, sempre a gente procura uma diferença entre os isômeros para classificar quanto ao tipo de isomeria. Olha esse caso aqui, ó. Né? Eu percebo que são substâncias diferentes, têm mesma fórmula molecular. A diferença entre eles não está na função. Esse é um hidrocarboneto, esse é um hidrocarboneto. A diferença entre eles não está na cadeia também. Não são isômeros de cadeia. Agora, eu vou procurar uma diferença entre eles. Eu percebo que aqui existe uma diferença em relação à posição da dupla ligação. A dupla ligação aqui está na posição 1, na extremidade da cadeia. A dupla ligação está na posição 2, no meio da cadeia. Se a diferença está na posição, eu falo que são isômeros de
posição. Nesse caso também, ó, a diferença não é função. Esse aqui é uma cetona, essa aqui é uma cetona. A diferença não está na cadeia. As duas cadeias são abertas, normais, saturadas, homogêneas, não tem diferença na cadeia. Então eu vou analisar a posição. Tem alguma coisa mudando de posição? Aqui eu percebo, por exemplo, que a cetona está na posição número 2. E aqui a cetona está na posição número 3. Se a diferença entre os isômeros está na posição, são isômeros de posição. Agora, turma, um caso particular de isomeria de posição é aquele em que o que muda de posição é um átomo diferente de carbono. Atenção, se o que muda de posição é um átomo diferente de carbono e está posicionado entre carbonos, nesse caso nós vamos classificar como metameria ou compensação. Podemos encarar como um caso particular de isomeria de posição, em que o que está mudando de posição é um átomo diferente de carbono. Pode ser um oxigênio entre carbonos, pode ser um enxofre entre carbonos, pode ser um nitrogênio entre carbonos, pode ser qualquer átomo diferente de carbono, posicionado entre carbonos, carbono de um lado, carbono do outro, e ele muda de posição, nós vamos chamar de metameria ou compensação. É um outro nome também, metameria ou compensação. Turma, esses são apenas alguns casos, o assunto é bastante extenso, mas vale a dica aí para você que vai prestar a prova. Bom, não se esqueça, deixe o seu like, se tiver dúvidas, deixa aí no comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, turma, um abraço para vocês, tchau!